localizada na região centro-sul do Ceará, a 377 quilômetros da capital Fortaleza, rodeada de lagoas cheias de encantos, berços do ilustre maestro Eleazar de Carvalho e de Humberto Teixeira, o doutor do Baião, banhada pela água boa do Rio Jaguaribe, Iguatu é a cidade do povo forte e acolhedor que carrega no peito a marca de vencedor. Aqui na cidade, a cultura nordestina, enraizada desde os tempos antigos, perdura como tatuagem na alma. Exemplo disso é a garra e a determinação da quadrilha junina Santo Antônio, que encanta as festas juninas com seu carisma e dedicação, a fim de deixar viva a cultura do nosso povo em cada coração. As festas juninas são as mais encantadoras. O fogo da fogueira que continua acesa faz a alegria de todas as pessoas que se permitem dançar o São João, enriquecendo a tradição e não deixando esquecido aquilo que nos mantém vivos. No episódio de hoje, iremos contar um pouco da história do São João. Este projeto é apoiado pela Secretaria Estadual de Cultura, Lei número 13.811, de 16 de agosto de 2006. Seu Chico, diga aí pra nós como eram as comemorações juninas na sua época, como começou o São João no Iguatu. Para se falar de São João, você tem que fazer a rememorização no passado, para você ter uma ideia mais ou menos como se chegou hoje os folguedos de São João. Então, naquele tempo eram feitas as ações pelo poder público muito pouco, mas a própria população se encarregava de fazer as suas festas juninas, tanto na cidade quanto no sítio. E eu me lembro muito bem que a gente percorria na noite de São João. As ruas da cidade eram muitas ruas enfeitadas, muitas fogueiras que a população fazia. E também existiam as festas religiosas, né, que participavam dessas festas de São João. Então eu lembro muito bem, quando eu era menino, até menino arteiro, fazia danação, que a gente jogava a bomba dentro das fogueiras para explodir as fogueiras, né? E muitas vezes eu fui castigado por isso, porque eu saía jogando bomba dentro das fogueiras para estourar as fogueiras. Mas no geral era um festejo muito bem participante, principalmente nos sítios que tinham também nos distritos. O próprio distrito aqui de Suaçurana, né, que começou muito antes os folguedos de São João, e que a vila de Suaçurana tem uma tradição muito grande nas festas juninas da nossa cidade. Não só aqui, como nas outras localidades. Seu Chico, conte aí um pouquinho dos grupos juninos. Aqui em Suaçurana, na cidade de Iguatu, como foi que surgiu o festival, os grupos, se o senhor sabe dizer alguma coisa, se o senhor teve alguma participação nisso tudo. Os festivais juninos, eles começaram assim, para valer, na administração do prefeito Hildo Hernando Bezerra, de 89 a 92, e que foi feito o São João no Largo da Telha, onde muitos grupos folclóricos participaram, né, disputando os melhores lugares, e também em cada distrito tinha esses festivais, inclusive aqui em Suaçurana também, Alencar, Barro Alto. E
na Santa Rosa. Então, nos distritos, todos eles haviam disputas feitas pelo poder público. E continuava também as festividades e os festejos em todo o município, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Então, muitos grupos de São João surgiram nessa época aí, para valer, para participar de festivais, e daí para cá veio se desenvolvendo. Seu Chico, fale um pouco, se o senhor lembra, sabe, alguma simpatia do São João, referente ao São João, se o senhor tem alguma coisa para contar em relação às simpatias do São João. Eu me lembro que na minha época, e posteriormente depois, existiam as simpatias que o pessoal fazia os batizados, os noivados, os casamentos. E também tinha aquela de você botava uma bacia com água e você olhava se você se via no espelho d'água. Se você não se visse, né, no espelho d'água, era má sorte. É uma das simpatias que eu me lembro mais, é essa. E assim, em relação hoje, o que é que o senhor vê hoje? Do tempo daquele tempo para desse tempo atual, o São João, o que é que o senhor acha aqui na cidade de Iguatu? Hoje o São João ele é muito bom, não deixou de ser aquela festa folclórica, mas o que acontece é que houve uma modernidade muito grande, principalmente nos grupos que participam das festas tradicionais. Houve uma evolução assim na parte do vestuário, na parte das danças, que foram modificando e se tornando muito moderno, porque o São João ele tem que retratar a parte antiga, independente de qual a época que você vai fazer. Eu acho que a diferença é essa, que houve uma modernidade muito grande. Pronto, e para encerrar, o senhor quer deixar algum recado, alguma coisa assim em relação a isso que a gente está fazendo aqui, retratando a história, trazendo pessoas ilustres como o senhor que fizeram parte do São João? O senhor quer deixar algum recado para a cidade, o pessoal do folclore também, resgatar, trazer alguma coisa de volta? Eu quero agradecer, né, a minha participação, mas também quero enaltecer e dar os parabéns a esses grupos que vêm lutando sempre para manter a tradição, inclusive o grupo de vocês que está fazendo esse resgate muito válido, mostrando como era, em rápidas pinceladas, as nossas festas juninas. Olá pessoal, gente, as quadrilhas em 80 e 90, sem a mídia digital, era algo assim de muito amor envolvido, né? Por conta que a gente não tinha tanto, né, recurso digital, porque sem a mídia digital, né, naquele tempo as coisas aqui no sertão eram bem mais difíceis. Então a gente lidava de que forma? Com o som da banda Machos com Leite, aquela música mais agitada, a gente fazia os ensaios naquelas músicas tradicionais. E isso começou nas escolas, né? As escolas, quando chegava o período junino, achavam incrível porque todo mundo se organizava para ensaiar a quadrilha, né? Era aquela correria das crianças e os professores, e a gente ensaiava no comércio público, né? Aqui no meu distrito era uma coisa fascinante, era um amor, onde a gente tinha uma precisão grande de querer fazer o Passo do Aleijado, a Viuvinha, o Beija-Flor. Então assim, o Passo do Aleijado era o mais aguardado por nós, né? Que a gente queria sempre fazer o jeito mais engraçado de chegar até a dama. Era uma coisa fascinante, e o que fez crescer, né, sem a mídia naquela época, era o amor que a gente hoje tinha. Assim, eu tá falando assim, eu me emociono porque foram noites que me fez ser quem eu sou hoje. O São João é uma coisa mágica, só sabe quem tem essa vivência. É fascinante. E a representação que ele traz, né, para o dia de hoje, né, a representação que tem o São João antigamente, com da modernidade, é essa construção, esse amor, né, que chegou a um ponto em que hoje as pessoas ainda andam meio dispersas e muitos não encontram esse amor dentro do junino, né? Eu não sei o porquê, o que leva, então acaba que hoje perde um pouco a representação, mas antigamente a gente
tinha todo esse aparato, esse cuidado com as músicas para ensaiar, né? A banda que tá tocando na época é Mastruz, é Cavalo de Pau, quem é? Colocava o cuidado com as roupas para fazer a tempo, e a questão do tecido para não faltar, ter aquele cuidado porque não dava mais para comprar, era muito distante, a dificuldade era maior, a questão da mídia em si, né? Como eu já falei. E tudo isso vem a gente ver que tem um amor envolvido, uma questão muito cultural envolvida, para poder a gente ter essas noites incríveis. Então, assim, o São João de antigamente, ele tem uma representação muito grande para os dias de hoje, porque se tem muito amor. Se você olhar antigamente o São João, você vai ver que você não pode perder uma noite do que vive hoje, atualmente, e que nunca pode deixar o amor, nunca pode deixar que o amor deixe de existir nas noites de São João. É incrível, né? É isso aí, gente. Assim, obrigado, né, pelo convite, obrigado pelo carinho. E eu falei um pouco poeticamente e matutamente, vamos dizer assim, do meu sertão, né? Foram essas vivências que eu tive, foram essas noites em que muitas vezes a fita, o CD não tocava, enganchava, quando a gente estava ensaiando, muitas vezes tinha que ensaiar sem som, né? E cada vez que a gente se fala vai vendo detalhes, as roupas, era essa loucura para ser construída, mas sempre era com muitos detalhes também, né? Com as chitazinhas, com detalhezinha que é acolá. Pelo São João fazia a gente ter todas essas vivências, né? E com isso a gente dançava as noites de São João com sanfoneiros, zabumbeiro, triângulo. Era tudo em um ritmo só, o marcador, o puxador na época só, falando os passos e a gente fazendo. Então era uma noite que era incrível, eram as noites de São João, né? De 80 e 90 eram fascinantes. Obviamente que foi de 90 para cá que eu tive essa vivência, mas quando a gente começava a ensaiar, chegava o período, as pessoas não diziam que tinham tido tanta diferença. Claro, mudava-se sim, mas eram seguindo a mesma linha e aquele mesmo contexto. Mas em relação a hoje, mudou muita coisa. Mas o São João de 90 e 80 eram coisas fascinantes, porque a gente vai entendendo dentro da história, né, o que cada ano trazia para o crescimento do movimento junino. E quando chegava o período do São João e vem a construção do figurino, né? Hoje é mais detalhado, mas antigamente se comprava um tecido só, né? Um tecido só para fazer a roupa dos meninos e das meninas. E a mesma estampa que era das meninas, dos meninos, era das meninas. E tinha que ter o maior cuidado para o tecido dar certinho, né? Não cortar de mais nem de menos para poder a roupa dar, porque só tinha comprado aquilo e era bem mais difícil, porque a gente, por ser bem do interior, né, tinha esse cuidado em cortar as roupas direitinho para poder dar tudo certo. Então as roupas eram construídas dessa forma. E as crianças que quando na época dançavam, era assim, a gente esperava os adultos dançarem para pegar a camisa deles, ajustar a gente, e a nossa calça, as tias, os avós colocavam os remendos, e o detalhezinho no chapéu, e a gente ia dançar o São João das crianças. Eram noites incríveis, assim, que tinha muito amor envolvido. A gente amava ensaiar, e era com aquela radiolazinha, sabe, assim, aquela coisa bem simples. Tem vezes que era o som tão distante, a gente escutava só as palmas, o batido dos pés, o som do movimento dos braços, os gritos que davam durante as coreografias, mas a gente estava ali, porque era muito amor envolvido, era incrível ver a fogueira, né? Ver as chuvinhas, os tractos de salão. Então tinha um amor tão grande que até hoje, assim, eu tá falando assim, eu me emociono, porque foram noites que me fez ser quem eu sou hoje. O São João é uma coisa mágica, só sabe quem tem essa vivência. Olá pessoal, um abraço especial a todos. Aqui quem fala é Luiz Silva. Sou amante do mundo junino já há muito tempo, né? Estou nesse meio, e a convite da quadrilha Junina Santo Antônio,
estou hoje aqui para responder algumas perguntas, né, sobre os primórdios do São João. E a primeira pergunta é como eram feitas as quadrilhas, né, nas décadas de 80 e 90, sem mídia digital. Eu comecei a participar de quadrilha junina exatamente na década de 80, por volta de 86, 87 eu participava de quadrilha infantil, e na sequência já fui ingressando na quadrilha adulta, né? E nesse período nós tínhamos, a quadrilha que eu participava, no caso, já tinha um diferencial, né? Enquanto as quadrilhas todas se apresentavam com casamento matuto no meio da quadrilha, chegava a quadrilha, se apresentava no meio, formava uma roda, apresentava o seu casamento. E a nossa quadrilha saiu com um diferencial. Ela primeiro apresentava o casamento e depois a quadrilha entrava. Traduzindo-se aí que a quadrilha era uma homenagem, era uma festa ao casal de noivos, né? E nesse período houve uma ascensão na questão de início de quadrilha, né? Passou-se a ter uma responsabilidade de cada quadrilha procurar fazer um diferencial. E houve uma quadrilha chamada Arraial do Almedão que conseguiu uma proeza de, com muita criatividade, entrar com uma música lenta e depois que começar a quadrilha. E então ela tinha um roteiro assim, era o casamento, né? Depois do casamento tinha a valsa dos noivos, um shotzinho, e depois essa música lenta, a quadrilha entrava em quadra dando um show. Todas as quadrilhas passaram a usar esse mesmo roteiro e cada uma, claro, buscando uma criatividade maior, e isso aí foi crescendo. O segundo diferencial na década de 80 foi a questão da indumentária. Essa mesma quadrilha Arraial do Almedão, ela deu uma nova roupagem, porque os homens passaram a ter uma camisa mais de chita com flores maiores, mais bonita, os chapéus com fita e flor de papel crepom, as mulheres com um vestido mais longo e com modelo. Tinha 3 babados, outras tinha mais, um laço muito grande de cetim atrás, um corpo de cetim só na frente, e tudo isso deu uma luz muito em cima da questão da indumentária. E detalhe, todas as mulheres de sapato com salto, né? Então no ano seguinte todas as quadrilhas vieram com as mulheres de salto e seguindo aquele mesmo segmento a nível de indumentária. Essa quadrilha foi um sucesso assim unânime, absoluto. Nesse tempo, a quadrilha que apresentava qualidade, que apresentava novidade, ela era ovacionada pelo público, ela era reconhecida por todas as bancas de jurado, e no outro ano as demais quadrilhas que lutassem para acompanhar aquela inovação, que lutassem para oferecer algo melhor, e isso fez o grande diferencial para o crescimento das quadrilhas juninas aqui no nosso estado do Ceará. A chegar no finalzinho de 90, no comecinho de 90, né, da década de 90, 91, 92, surge a quadrilha Luar do Sertão, também aqui de Fortaleza, e que foi o divisor de água para o que nós temos hoje a nível de modernidade. A quadrilha Luar do Sertão veio com todos os recursos para a época de deixar uma plateia encantada, com tanta beleza, de emoção. Era repertório novo, era indumentária totalmente nova, né, refinado de todos os homens de sapato, todas as mulheres de sapato. Os tecidos não era mais só o chitão, foi introduzido outros tecidos. O chapéu do homem não era só o chapéu de massa ou de palha, ele era coberto, né, com o tecido da cor da indumentária do homem. As mulheres com um arranjo que não era mais aquele arranjozinho de flor, uma maquiagem mais bacana, e isso fez um grande diferencial. Foi o primeiro casamento que eu pude presenciar com audiovisual, né, o recurso de áudio, né, não era no grito como antigamente, e isso fez toda a diferença. A Luar do Sertão também conseguiu a grande proeza de unanimidade nas bancas de jurado, e todas as quadrilhas nos anos sequentes passaram a buscar
a inovação, a qualidade em indumentária, em repertório, em casamento, em animação, em coreografia, em harmonia. E isso veio nessa sequência da década de 90 e quando chegou em 2000 foi a grande explosão, né? Agora o detalhe que aqui na pergunta da Junina Santo Antônio, né, questiona como era 80 e 90, essas duas décadas sem mídia digital. Eu não sei explicar. Era uma coisa fenomenal, porque as notícias corriam, as informações corriam, sabe? Hoje eu tenho pessoas que são desse tempo e que dizem assim, eu tenho saudade daquele tempo, porque naquele tempo tinha paz, naquele tempo se dançava por amor. Não era assim não, filho. Era concorrência, era briga, era realmente rivalidade. E não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Mas acontecia de confusão, chegar lá no Grêmio, já ter uma quadrilha esperando a outra para brigar. Era assim que funcionava. Então não era só paz e amor, como pregam os nostálgicos. Eu não sou nostálgico. Eu até hoje, eu continuo no mundo junino até hoje. Participei, né, de todo esse início lá da década de 80, de 90 e continuei e continuo até hoje. Talvez por isso que eu consiga entender a riqueza que é hoje uma apresentação de uma quadrilha junina. Não é uma apresentação, é um espetáculo, né? Poderia estar bem melhor se tivéssemos continuado com aquela mesma fórmula lá da década de 80 e 90, onde as bancas de jurado davam realmente unanimidade, a quadrilha que tivesse mais qualidade, a quadrilha que tivesse mais vigor na sua apresentação. Hoje as bancas de jurado se dividem muito com historinhas, justificando que essa quadrilhinha ela não tem condição, que essa quadrilhinha ela tem dificuldade, aí vamos dar para ela, e fica dividindo os festivais, sabe? Aí quem é medíocre, quadrilha que é mediana, que não tem qualidade, ela se beneficia disso e não vai crescer nunca. Porque na década de 80 e de 90 não tinha isso não. A quadrilha que era boa, ela era unânime em todos os festivais. E no ano seguinte todas as quadrilhas começavam a lutar, não tinha negócio de quadrilhinha não. Era todo mundo correndo para apresentar a sua apresentação com a qualidade mais atual que tivesse, tá certo? Então hoje eu vejo uma grande culpa da nossa cultura estar estagnada pela falta de coerência dos jurados, das bancas de jurados, de ter essa interpretação, né? Há uma grande quadrilha porque é rica, é porque é isso. Não é, gente. As grandes quadrilhas aqui de Fortaleza, que eu falo por Fortaleza que eu estou mais próximo, né? Elas têm pessoas que são assalariadas e que investem, né? O recurso que vem da prefeitura e do estado não dá para chegar nem perto da despesa que é para montar um grande espetáculo hoje. E os brincantes é que mantêm. Eu sou testemunha ocular disso. Pessoas que têm doméstica, pessoas que têm uma condição irrisória, mas que gosta e que ama a cultura e que investe. A diferença é essa. Aí para uma quadrilhinha que vive do recurso da prefeitura, tem gente que trabalha, que é enfermeiro, que é isso, que trabalha em escola, que trabalha na própria prefeitura, não dá R$1 para investir na cultura, só esperando pelo que vem da prefeitura, pelo que vem do estado, e ali o dinheiro não dá e faz uma coisa meia boca, é meia luz, é meio repertório, é meia indumentária, sabe? É uma coisa totalmente sem qualidade, mas o discurso procura salvar. É o discurso que são os coitadinhos, que são os pobrezinhos, que não tem condição. E as grandes quadrilhas que tem um esforço, pessoas fazendo de tudo, trabalhando de sol a sol, para conseguir colocar um trabalho de quadro em quadro, muitas vezes são injustiçados. Na década de 80 e 90 não existia isso não. Ou você era bom ou você não era. Então isso foi um grande diferencial. Aí a segunda pergunta é como eram as produções de antigamente, a respeito de roupas, montagem de equipamento. De roupas eu já falei, né? Todo o crescimento. Agora com relação a cenário, não tinha. A nossa quadrilha tinha um altarzinho do padre para celebrar o casamento, uma cadeira para o coronel, uma cadeira de balanço, alguma coisa desse tipo. E veio aumentando, né? Essa questão de cinematográfica veio aumentando.
veio crescendo, né? Na quadrilha Luar do Sertão já montava-se um cenário com a casa do coronel, dos pais do noivo, a casa da mãe da noiva, já tinham todo um incremento, né? Hoje, a minha visão é que o cenário, a parte cinematográfica, ela é tão importante quanto a quadrilha. Ela fala tanto da nossa cultura quanto a quadrilha, né? Então, se você vai falar de uma cidade como Juazeiro, você apresenta o horto, você apresenta as riquezas que tem aquela cidade do nosso estado do Ceará. Se você vai falar de Canindé, você apresenta a Basílica, você apresenta a imagem de São Francisco. Tudo isso faz uma grande diferença, a questão cinematográfica. E essa montagem, né, ela acontece de forma bem profissional hoje em dia e que envolve recursos para poder acontecer com qualidade, com ferreiro, com marceneiro, né, com artistas plásticos, pintores, que usam toda a sua criatividade para colocar-se em quadra uma montagem de um cenário que apresente a parte do tema ali, né? Você consegue ver o tema daquela quadrilha através do cenário, da mesma forma na indumentária, da mesma forma no repertório, né? E isso deixou o espetáculo muito mais rico, muito mais bonito. Eu jamais irei dizer que eu sinto saudade do meu tempo, que aquilo que era quadrilha. Não, gente, aquilo era o que nós estávamos vivendo naquele período e que lutávamos muito para crescer, para acompanhar, para se atualizar. A tradição, né, ela não é a mesmice. A tradição é se manter a festa. E para se manter a festa, precisa atualizar, precisa crescer, precisa dar sentido. Será que hoje, se nós colocássemos a mesma quadrilha em quadra da década de 90, iríamos ter algum público para assistir? Né? É muito diferente. Agora, quem está dentro hoje, vivendo, entende como é que está se procedendo, como é que a coisa está acontecendo, né? E isso é que lhe dá sustentabilidade para dizer: o São João de hoje é lindo, o São João de hoje é rico, o São João de hoje ele é maravilhoso. O que eu sinto em relação ao São João da década de 80 e 90 são lembranças muito bacanas de aprendizado, de crescimento, que se nós não tivéssemos passado por aquele período, nós não estaríamos onde estamos hoje, tá certo? A terceira e última pergunta é: qual a representação do São João antigamente para o da modernidade? A representação é enorme até o momento que houve esse travamento, né? O São João de antigamente ele veio crescendo e foi passando para uma modernidade que em determinado momento ela foi podada, né? Eu comparo muito com o Carnaval do Rio de Janeiro. Se você pegar o Carnaval do Rio de Janeiro de 60, de 70, você vê que eles foram sendo evoluídos. Foram evoluindo, e não teve travamento até chegar ao que é hoje, o grande espetáculo da terra, chamado Carnaval Carioca, Carnaval de São Paulo, né? E no São João do Ceará, especificamente, eu posso dizer, se não houvesse esse travamento por parte de federações, de bancas de jurados, com pensamentos pequenos e que conseguiram travar a nossa cultura. Hoje a gente tem poucos grupos, tá certo, que tem a mentalidade lá na frente, pensando no futuro, onde eles investem do próprio bolso, cada brincante, cada integrante, para o grande espetáculo acontecer, né? Mas hoje a verba que a prefeitura disponibiliza, poderia ser bem maior, de acordo com os espetáculos. Todas as quadrilhas cresceram juntas, né? Talvez hoje tantas empresas estariam apoiando, porque seria grandes espetáculos visionários com públicos enormes, mas não, a coisa está travada, né? Ainda existe um discurso, uma justificativa que eu já vejo não tem mais sentido nenhum quando se usa esse nome, a tradição e a inovação. Não existe, gente, isso nunca existiu. Tradição nunca existiu. Quem está dizendo sou eu, Luiz.
E quem vem me contestar, eu digo, pois quando foi que existiu? Não, na década de 80 e 90. Mentira, não existiu essa época. Essa época foi uma época de transição, onde se brigava muito pela inovação. É o contrário do que falam hoje, é o contrário. Eu vivi nessa época. Agora sim, quem conseguia dar um passo a mais e era reconhecido, ganhava festivais, no ano seguinte segurava aquilo que cresceu como tradição. Vocês estão entendendo? Vamos pegar, por exemplo, Arraial do Almedão. Foi vestido mais longo, faz mulher de sapato, ficou uma coisa linda. Parou naquilo. Outros grupos foram crescendo mais. Chega a Lua do Sertão com outros tecidos, com outros arranjos. As mulheres com sapato da cor do tecido do vestido. Os homens de calça de linho, de calça de tergal, de calça de outros tecidos. As camisas com colete, o chapéu de massa, o chapéu da cor da roupa. O que Almedão fez? Não, eles estão fugindo da tradição. Olha só, Almedão que começou o diferencial com a indumentária, quando aconteceu isso, ela parou no tempo e se segurou naquilo e se acabou naquilo, naquela mesmice. E assim aconteceu com várias quadrilhas que conseguiam dar um salto de qualidade, aí parava naquilo e dizia assim, não, isso aqui é que é a tradição. E sempre foi assim até o dia de hoje, né? A diferença é que hoje todas as quadrilhas estão no mesmo patamar. O que diferencia se chama qualidade. Quando você vê a quadrilha bonitinha, mas a iluminação é meia boca. Mas o repertório regional é meio marromeno, é improvisado. Você vê a indumentária mais ou menos improvisada. Faltou a qualidade, sabe? Aí usam ainda hoje essa justificativa, não é porque é tradição, não é porque é uma quadrilhinha pobre de pessoas humildes, carentes. As quadrilhas grandes também tem gente que é humilde, que não tem condição, mas tira do próprio bolso porque acredita na cultura, porque quer mostrar o melhor, porque ama o mundo junino, sabe? E a dica que eu dou para quem hoje está nesse mundo junino, dê o seu melhor, contribua, sabe? Dê a sua contribuição. Porque hoje em dia a quadrilha junina ela está muito mais rica, ela está muito mais bonita. Ela apresenta, olha, cada apresentação, por mais pequena, medíocre, e falta qualidade, mas a gente vê que a nossa cultura está sendo explorada, que a nossa cultura está sendo apresentada, seja dos pássaros, seja dos municípios do Ceará, dos estados do Nordeste, das músicas nordestinas, né? Tudo isso encanta. E eu sou um amante do São João e quero deixar aqui o meu abraço muito especial para a quadrilha junina Santo Antônio, para o Júnior Alves, para a Glaucia, o Flavinho, tá certo? Todos vocês que fazem a quadrilha junina Santo Antônio no município de Iguatu, que leva com muita garra esse grupo, e isso é muito bonito. Admiro demais, demais, demais. Continue firme nesse propósito que vale a pena e que vocês vão conseguir, sem dúvida, apresentar mais um grande trabalho em quadra. Sintam-se todos abraçados. Um grande beijo, tá certo, Glaucia? Eu quero deixar aqui o meu testemunho. A Glaucia é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho uma admiração enorme, sei do amor dela pelo mundo junino, assim como também o Júnior e o Flavinho. Abração a todos vocês, eu espero que tenha contribuído, né? Resumindo um pouco aí dessa história, desses primórdios, lá não é o início, mas é de onde eu peguei realmente, e fica aí o meu testemunho. Um grande abraço. A produção na década de 80 e 90 ela tinha uma variável entre arraial de rua e arraial de clubes, né? Os de rua eram caracterizados através de uma ornamentação de arraial, né? Cercavam a rua todinha com corda, ou o local onde ia se apresentar a quadrilha, enfeitava com palhas de coqueiro todinho. E aí tinha as bandeirolas, tinha os balões, tinha os bicos de luzes que iluminavam todo o arraial. Tinha a entrada do arraial e tinha a saída do arraial. E nisso as famílias sentavam nas calçadas, na rua, levavam cadeiras, bancos, para poder... Deixava lá já marcado o seu lugarzinho cedo, que nós começávamos a ornamentação desde o horário pela manhã. E terminavam geralmente 3h30, 4 horas da tarde.
para daí cada um se preparar, as meninas fazer sua maquiagem, seu cabelo, e os homens se caracterizar também. Muitos pintavam, né, suas barbas, pintavam de lápis ou de carvão, geralmente era carvão, né, pintavam os homens, que tinha essa caracterização, né, da figura do caipira, que iniciamos com as roupas remendadas até a gente ter o entendimento o que é a quadrilha, que na verdade é a festa de um casamento, onde você escolhe a sua melhor roupa para se apresentar. A iluminação era uma iluminação caseira mesmo, era um bico de luzes, extensões, né? Isso o arraial de rua. Já o arraial de clube não, você tinha toda uma infraestrutura, uma ornamentação, né, no clube, um som apropriado. O da rua não geralmente era uma caixa, né, uma caixa de som somente, uma caixa amplificada. E nos clubes não, já era um som mais profissional, já tinha microfones, as quadrilhas, quando não tinha o seu regional, sanfona, zabumba e triângulo, iam com, como é que se diz, acompanhada de LP, CD do Luiz Gonzaga, só instrumental. Então assim, isso tinha as suas variáveis. Bom, falando das quadrilhas dos anos 80 e 90, para mim é uma grande satisfação, porque a minha memória afetiva é muito presente, muito latente, né, dessa época. Eu comecei a dançar quadrilha, eu tinha 8 anos de idade, já no final da década de 70, né, para o início de 80. E eu me lembro muito bem que em 1980, 81, foi quando, hoje, eu tenho essa noção, né, de que iniciou o processo de estilização das quadrilhas. Qual é esse processo? É justamente a homogeneidade de os pares verdes iguais. Eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu dancei quadrilha, eu tinha 8 anos de idade, aliás, de 8 a 9 anos, e os outros brincantes eram moças e rapazes, eu era criança. E eu tive que substituir, né, um dos brincantes que tinha se embriagado e não tinha ninguém para dançar. E como eu sabia toda a coreografia, né, toda da quadrilha, aí me botaram uma calça branca e uma camisa estampada. Eu ainda me lembro, uma camisa estampada vermelha, muito bonita, e uma calça branca. Então já estava saindo aquele padrão das calças de remendos, né, das camisas remendadas. E aí as meninas tinham um vestido da mesma estampa da camisa dos homens e com detalhes brancos. Então hoje eu tenho esse entendimento de que aquele início já era um início de padronização, de estilização dos festejos juninos, né, das quadrilhas. E aí na década de 90 essa modalidade ela foi começando a se aperfeiçoar com o uso de cetim, que foi com a Lua do Sertão, né, quando a Lua do Sertão trouxe cetim